Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Muitas dúvidas ainda estão pairando aí sobre algumas pessoas que me perguntaram como calcular a quantidade de transistores aí de saída para um amplificador. Então, gente, eu vou passar aqui uma informação bem básica, tá? Para que vocês compreendam aí que normalmente os datasheets de boa qualidade e procedência já vem informando a finalidade do transistor, tá? Já vem informando qual é o seu par complementar e qual a finalidade de uso do transistor. Então, no caso aqui do que a gente já conhece, o 2SC5200, que ele já tem um complementar dele, 2SA1943, todo mundo está cansado de saber. Ele recomenda para uma potência de 100 watts para amplificadores, tá? De alta fidelidade. Isso uma potência de 100 watts o par complementar. Então já está dizendo que um par pode fornecer 100 watts, não é isso? Ele informa também aqui, né, que é para estágio de saída de amplificadores e tem as informações básicas. Exemplo, se você for observar que o amplificador ele vai trabalhar com a tensão de 100 volts, você observa que você vai ter 100 volts na polaridade positiva e 100 volts na polaridade negativa, ou seja, vai ter uma tensão de 200 volts. Então você tem aqui uma tensão de operação que vai até 230 volts. Então esse já atende. Ele consegue dissipar uma potência máxima de 150 watts, mas tem que se observar a temperatura que está sendo feito o teste, correto? Que é uma das verificações que tem que ser feita. A segunda é verificar também o gráfico de SOA, onde faz o enquadramento. Mas a rigor, você observa que ele vai conseguir fornecer 100 watts sem problema algum, nas condições técnicas que ele pode operar, ou seja, 230 volts e 150 watts, correto? Observe que a corrente ela muda de acordo com a tensão que você utiliza, ou seja, se você estiver utilizando com 230 volts, você vai pegar a potência, certo? E dividir por 230 volts, você vai achar a corrente elétrica que vai circular, a corrente máxima que pode circular no transistor. Mas a rigor, nós temos aqui que ele permite você ter 100 watts por par, tá? O par complementar, 100 watts RMS, beleza? Vamos fazer uma análise agora na parte do projeto do amplificador. Então observe que isso aqui, gente, isso aqui é um amplificador que o projetista diz que ele é 500 watts RMS, correto? Então ele informa a tensão de operação, que é 80 volts simétricos, que dá 160, e ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistores de saída. O que foi que ele fez aqui? Ele dividiu a potência e teve o cuidado de dar uma folga no circuito. Então, gente, é por isso que às vezes a gente é bom ter uma folga, mas não trabalhar 100% do transistor, tá? Observando as condições de temperatura, a impedância de saída, que também muda com a frequência. Como o áudio trabalha de 20 a 20, você vai ter várias impedâncias de saída do alto-falante no decorrer da música, né? Então, como a finalidade é áudio, a gente sempre trabalha com segurança. Tanto é que as pessoas, mesmo tendo uma folga, dando uma folga, o projetista ele colocou o circuito de VI limiter, tá? Só que esse circuito VI limiter aqui, gente, tem um problema. O circuito VI limiter, ele só está analisando esse resistor aqui,
Tá vendo? Ou seja, toda vez que a corrente aqui criar uma diferença de potencial na base desse transistor ou na base desse, ele vai reduzir o ganho nesse transistor drive, que isso vai fazer que o amplificador reduza o volume, tá? Eu particularmente eu não gosto de circuito VI limiter, porque normalmente tem que se calcular baseado com todos os emissores sendo ligado aqui. É como se tivesse um resistor para esse resistor, para esse e para esse e para esse, e assim sucessivamente, do lado positivo e do lado negativo. Porque o que acontece normalmente em amplificadores de potência, tá? Normalmente só é feita a manutenção quando o amplificador queima verdadeiramente. Então a pessoa não se importa muito com o que está saindo lá, né? Se está distorcendo ou não, se está funcionando bem. Então normalmente a potência começa a queimar a partir do momento que um transistor desse aqui, tá? Porque todos os transistores aqui são diferentes. Você conseguir trabalhar casado é muito difícil. Você vai ter a resistência interna do transistor que vai se diferir de cada uma. Graças a esse resistor aqui, que é o resistor de equalização da corrente em cima do transistor, você consegue, no caso aqui sendo retirado aqui, ó, o sinal para quando exceder a corrente em cima desse resistor aqui, ele gera uma diferença de potencial para reduzir o volume do amplificador. Observe que ele só vai reduzir no caso desse aqui, então o som vai ficar capenga. Porque se esse aqui não estiver cedendo e esse tiver, que é muito difícil também isso ocorrer, normalmente quando ocorre nos dois, ele vai fazer a atenuação nos dois semiciclos, tanto no positivo quanto no negativo. Outro fato interessante, gente, que acontece com amplificadores de potência é o seguinte: você começa a usar potência, normalmente a impedância do alto-falante muda, né? Ou por frequência de uso, ou por tempo que está usando lá, desgaste da bobina em si, porque ela aquece, a bobina do alto-falante aquece. Então ela tem perda, ela pode entrar em curto, e com isso reduzir ainda mais a impedância do amplificador. O que aconteceria com um amplificador que sempre nunca faz revisão, nunca é levado para assistência para fazer verificações? Normalmente essas resistências aqui, ó, ela começa a se desgastar, vai mudando também o valor ôhmico das resistências, e com isso vai dificultando a retirada da tensão de amostragem. Por quê? Vamos supor que essa resistência aqui de 0,47 está dando já um R. Então, para atingir essa diferença aqui, ela vai começar a desligar o amplificador antes do tempo, porque essa resistência está adulterada. A mesma coisa se você trocar a resistência de 0,47 para 0,1 R. O que acontece? Vai demorar de gerar diferença de potencial, vai forçar o transistor e não vai desarmar e limitar o estágio de excitação. E com isso você vai começar a forçar os transistores, que pode queimar. Outro problema interessante é quando você tem a queima de aqui. Vamos supor que esse transistor queimou. Então quando ele queima, vamos supor que ele abriu aqui, esse resistor abriu, ele está fora, ele não está funcionando. O que acontece? Sobrecarrega os outros transistores. O amplificador vai funcionar precariamente, mas vai funcionar. No caso, eu não tenho um curto na base, tá? Eu só tenho um curto entre o coletor e o emissor. Aí eu tenho o que? Essa resistência aqui, ela vai romper, né? Porque vai drenar toda a corrente em cima dela, vai abrir e você vai ficar sem condições de funcionar esse transistor. Com isso vai sobrecarregar os demais. A corrente vai aumentar e o circuito vai desarmar somente nesse ciclo aqui. Então é um problema que tem que ser verificado
cotidianamente, gente. Não tem jeito. Quem trabalha com som profissional tem que zelar por isso, porque amplificadores profissionais tem que ter a medição desse resistor, desse. Porque vamos supor que se esse aqui estiver cedendo a corrente e drenar a tensão para cá, ele não vai drenar porque não tem resistor ligando aqui, não vai limitar. E a outra coisa que você utiliza nesse circuito aqui é a calibração do V-limiter. Entenderam? Então é por isso que é interessante ter esse conhecimento, principalmente os técnicos que trabalham, porque normalmente o projetista, quando coloca esse resistor aqui, ó, ele faz justamente para compensar a resistência interna de cada transistor. É recomendado até para evitar que tenha avalanche térmica, e aí comece o processo de realimentação e você vai ter uma condução cada vez maior, aumentando a corrente. Então, gente, prestar atenção nisso é um fato que tem que ser levado em consideração. Chegou o amplificador para fazer manutenção. Tá queimado? Substitui todos os transistores, todos os resistores. Isso é para você manter qualidade no seu serviço e qualidade no amplificador dos seus clientes, tá, gente? Então, essa é a informação que eu quero passar para vocês, para que vocês não fiquem aí na dúvida, né? Porque é sempre bom ter uma segunda opinião. E sempre que vocês forem fazer manutenção, gente, sempre procurar verificar o tipo de topologia que está utilizando no amplificador, principalmente no V-limiter. V-limiter tem capacitores que é para, vamos supor, se a corrente chegar na base desse transistor aqui, atenção, desculpe, que na verdade é corrente mesmo, tensão e corrente, e chegar aqui, tiver um capacitor aqui, ele vai demorar um tempo até o capacitor carregar para que ele venha a conduzir. Então, gente, é isso que eu tenho para hoje aí. Um forte abraço e qualquer dúvida pode utilizar aí, tá? O nossa descrição aí, nossos comentários aí, e estamos às ordens aí. Um abraço e até a próxima.